Fala, galerinha da computação gráfica. Vamos continuar aqui com as nossas videoaulas referente ainda ao grupo Draw, tá? Aba Home, grupo Draw aqui na nossa Ribbon. E hoje nós vamos estar trabalhando com o comando Polyline. Nós já vimos line, circle, arco, retângulo, elipse e agora vamos ver a Polyline, tá? Ou chamada também de polilinha. Qual que é a diferença básica que nós vamos ter? Deixa eu puxar aqui a nossa atividade que eu vou fazer daqui a pouquinho, para que você possa tentar ver uma diferença. Ó, vou ativar o comando line, clico no ponto inicial, clico em outro, enter ou botão direito enter para cancelar. Polyline, clico em um ponto, clico em outro, botão direito enter, né? Ou enter para cancelar. Visualmente, dá para a gente ver a diferença? Não dá. Só que a line eu tenho dois segmentos de linha, 1, 2. A polyline é um único segmento. Então, ela é tratada como um objeto único. Diferente da line, que cada linha que você clica serão linhas independentes, tá? Então, essa é a primeira característica que a gente tem. Bacana. Aí, o que nós temos também? Quando ativa a polyline, claro que você pode utilizar também o atalho P, seria acho que POL. Não, também não, caramba. POLY. Isso. Ou Pline, verdade. Esqueci. Então pode ser poly, que nós temos, ou PL, que é polyline, né? Abreviação, enter. Então seria a mesma finalidade. PL enter também é o atalho da nossa polyline, ou você digita poly. Como eu sou bastante visual, eu prefiro sempre ir pelos ícones, onde cada vez está ficando melhor para o usuário. Então, vou ativar aqui a Polyline, vou clicar em um ponto inicial. Olha aqui que começa a chegar a diferença dela. Quando você clica no ponto inicial, aparece aqui embaixo, vamos dar um zoom aqui para a gente ver, ó, aparece as seguintes opções da Polyline. Ó, aparece o Arc, que seria o arco, esse Half Width, que seria metade da espessura, o comprimento, o undo para desfazer e o W para o width, que seria o comprimento total dela. Aqui seria um comprimento parcial, metade, e aqui o total. O que é bacana também? Ela apresenta essas letras destacadas em azul, que é os atalhos. Como assim, Diego? Vamos lá. Eu vou clicar em um ponto, vou clicar em outro. Se eu apertar o Enter, ele desfaz o último, que é o undo. Certo? Isso é bem interessante também. Então, clico no ponto, clico no outro, Enter, Enter. O undo que tem aqui na Polyline não é o mesmo undo que nós temos aqui. Esse é o nosso Ctrl Z. Ele desfaz o último comando que você está fazendo. O undo da Polyline desfaz o último segmento de Polyline que você estava fazendo. Então, isso é interessante para a gente trabalhar com o undo, tá? Outra coisa que dá para a gente fazer também, eu posso clicar, por exemplo, em um ponto, clico no outro, agora eu quero falar que eu não quero fazer uma linha, quero fazer um arco. Aí eu clico em Arc ou digito A, e agora você consegue fazer arcos, ó. Clico em um ponto, clico em outro, quero voltar para a line. Como que eu faço essa questão? Aí eu tenho aqui embaixo mais opções, só que referente ao arco. Olha que interessante, eu posso determinar o ângulo desse arco, o centro dele, posso dar um close para fechar, pode determinar a direção, pode determinar, nessa questão, as propriedades de um arco. Aqui ele volta às propriedades normais, né? O half width também, o width, o undo, tem um segundo ponto, aí tem também uma propriedade do arco que é o raio, e aqui a line, se eu quiser voltar, ó, clique em line, eu volto para mais uma line. Aí eu posso clicar em C de close para estar fechando. Olha que coisa muito louca, né? O que eu tenho aqui? Então eu posso estar criando uma polyline apenas com arco. E posso estar determinando também o centro do arco, o ângulo do arco, o raio do arco, um segundo ponto eu posso estar determinando. Ó. Ó que legal. Vou clicar aqui em mais um ponto. Aí eu venho aqui ó, em second point. Quero que seja mais um ponto aqui. Ó. Eu posso determinar também o ângulo desse raio. Eu quero um arco com ângulo de 15. Então ele consegue estar fazendo para você.
Claro que isso vai determinar o que você quiser fazer, né? Como você quiser trabalhar com isso. Às vezes é melhor você fazer com line e arcos separados e depois dar um join para juntar, do que fazer com a polyline se você achar que é mais complexo. Mas é muito interessante porque você pode desenhar todo um objeto apenas com a polyline, até com arco, né? Isso é algo bem interessante. Então, por exemplo, eu clico em um ponto, clico em outro, mudo para arco, vou fazer aqui uma curva, por exemplo, ó. Volta aqui para a opção de line, continuo o meu objeto. Olha que interessante. É claro que você pode entrar com medidas que nós vimos, que eu tenho o arco, desculpa, o ângulo, o raio, né? Posso entrar com essas medidas também, a direção deste arco. Então, é bem interessante a nossa polyline. Outras propriedades que nós temos aqui, por exemplo, é o width, que é a espessura dela. Então, vamos supor que eu vou colocar a espessura de 2 unidades, 2 enter. Para espessura inicial e espessura final. Vou explicar isso, tá? Vou dar 2 enter, 2 enter, ó. Então, o que nós temos aqui? A inicial é 2 e a final é 2. Se eu ativo a polyline de novo, clico e determino o width, que a inicial é 1 e a final é 2, ó, ele vai ter uma espessura diferente no início e no fim. Ó, início, fim. Tá? Entenderam essa questão? A polyline também é muito utilizado para você fazer umas simbologias, né? Utilizando esse preenchimento dela. Por quê? Porque é uma alternativa ao invés de você fazer um objeto com linha ou uma polyline simples, né? E preencher com um gradiente, por exemplo. Né? Então ela também é uma alternativa. O único problema é que quando você ativa a polyline, vamos ver se está aqui um pouquinho para cima. Ele não está aqui, ele não mostrou as opções que a gente tem. Quando a gente clica aqui no ponto, desculpa, também não ativei, né, cabeçudo. Ó, eu clico aqui no ponto, ele fala para você, ó, qual que é a espessura corrente, a espessura atual. Então, se você quiser voltar para a espessura normal, eu venho aqui em Edit e coloco 0 Enter e 0 Enter ou 0 Enter Enter. Eu volto com a espessura normal. Outra coisa que é muito importante para que você entenda os dois tipos de parâmetros que a gente tem, ó, polyline, clico em um ponto, o edit, vou colocar uma unidade, ó, enter, tá? Enter de novo, vou colocar para a direita aqui, vou fazer uma polyline de 10 unidades, ó, 10 enter. Beleza? Vou dar um enter aqui para finalizar também. Então aqui eu tenho, ó, uma unidade de espessura. Quando eu ativar a polyline de novo, vou clicar num ponto e agora eu vou vir no half width e vou determinar que eu quero que metade dela tenha 1 no início e 1 no fim. Olha a diferença. Coloco para a direita, usar entradas diretas, né? Eu vou colocar 10 enter. Para terminar o tamanho dela e enter para finalizar. Ó. Aqui, galera, eu tenho do meio dela. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó. Metade eu tenho 1 e outra metade eu tenho 1, dando 2. Por isso que é o half width. Beleza? Como que eu faço para voltar então a espessura dela? É bem simples, ó. Polyline, clico num ponto, half width, 0 enter, 0 enter ou 0 enter enter, beleza? Tá? E quando você quiser trabalhar com a polyline, inserindo valores como linha para ser preciso, é bem fácil, ó. Polyline, clico no ponto, coloco para a direita 10 enter, para cima 10 enter, para a esquerda 10 enter, aí eu posso apertar C, ó, C, enter, ou eu venho simplesmente aqui com snap e clico para finalizar. Ah, tá com o C aqui embaixo. Beleza, enter para confirmar. Olha só, grande vantagem é que é um único objeto. Caramba, acabei fazendo com a line, né? Esqueci disso, ó. Polyline, clico no ponto, para a direita 10, para cima 10, peço desculpas, tá, pessoal? Às vezes acontece, né? Enter. Ó, é um único objeto, um único segmento. Pergunta que o pessoal pode fazer também. Diego, tem como fazer uma polyline ser uma line? Só voltar aqui. Ó. Tem como fazer uma polyline ser uma line? Eu só vou alinhar aqui para ficar certinho. Tá?
Tem sim, gente, é bem fácil. É só você selecionar a sua polyline e vir aqui na opção ó, Explode. Ele fica na aba de modificação, que é o Modify. Aqui são comandos de modificação e edição. Aí nós temos o Explode. Seleciono Explode, acabou. Agora eu tenho lines, ó. Tá? Eu vou dar Ctrl Z porque eu prefiro fazer assim, ó. Eu seleciono, aperto E, X, que é que estende, não, EXP. Acabou saindo aqui outra medida. EXP. Export EXPL. E caramba, hein? Olha lá. EXPL, Enter. Seria o Explode. Tá? Também funciona da mesma maneira, tá bom? Então, se você quiser, seleciona. Aí você vem aqui. Deixa eu só mover ele de novo aqui. Acabou saindo. Pegar aqui o meio como referência. Aí. Ó, seleciono. E eu venho aqui, ó. Explode. Vou dar um zoom para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Ó. Explode. Beleza? Então selecionei Explode. Aí você fala, Diego, tem como uma linha se transformar em polyline? Tem sim, meus queridos. Ó, eu seleciono a quantidade de linhas que eu quero. Venho em Modify, vou até dar um zoom para ficar fácil para vocês. Ó. Modify. Aí aqui em Modify nós temos um comandinho que chama Join, que eu uso o atalho J-Enter. Então quando você clica em Join, ele vai fazer a junção, dá um aqui para você, e vai voltar a ser uma polyline. Eu prefiro fazer assim, ó. Seleciono, J-Enter. Pronto. Ó. Beleza? Outras coisas interessantes também. Eu vou fazer mais uma cópia aqui para ficar armazenado o que a gente tem. Ó. Quando você seleciona uma polyline, ela tem um grip diferente, que é um grip retangular. Ó. Eu tenho os grips aqui das quinas, ó, que é os quadrados comuns, e tem um grip retangular. Quando você para o mouse aqui nos grips quadrados, eu tenho ó, Stretch, que é você esticar. Olha que legal. Que é equivalente a você clicar. Eu tenho o ADD Vertex, que é adicionar um vertex a mais. Ó. Por exemplo, vou adicionar aqui uma quininha. Adicionei um vertex a mais, ele criou entre esse segmento aqui mais 2 grips no meio. E também tem a opção de eu dar um Remove Vertex, que é remover esse vertex. Tá? Outra coisa que eu acho bem interessante também é que nesse grip retangular eu tenho a opção de Stretch, que é esticar. Isso é muito interessante. Ó. Posso colocar valor, posso colocar, por exemplo, para a esquerda eu quero que ele perca 3 unidades. Ah lá, 3 unidades. Ah, eu quero esticar para a direita 2 unidades. 2 unidades. Certo? É bem interessante. Outra coisa bacana também ó, é além, eu também tenho o ADD Vertex, que é adicionar um novo vertex. Vou adicionar um novo vertex para cá. Aí esse novo vertex você pode remover, claro. E uma que eu acho muito bacana é o Convert to Arc, que você converte para arco. Ó. Aí você pode, é claro, colocar um valor para esse arco aqui. Determinar um ponto na tela ou colocar um valor. Ah, eu vou colocar uma unidade. Ah, o que seria essa uma unidade? Basicamente, ó, é esta medida aqui. Ó. Como eu coloquei para a direita, tem aqui, ó, deixa eu ver se ele consegue. Aqui, ó. Se eu selecionar aqui ó, o Mastery, esse valor basicamente ó, de 1 é o meu valorzinho que eu coloquei. Que seria, no caso, basicamente assim, a grosso modo, um raio deste arco, né? Coisa desse tipo, tá? Isso eu achei muito interessante, né? Você ter essa opção, né? De você converter para arco e dá para você desfazer, converter para line, ó. Convert arc. Convert arc. Ah, não quero mais, Diego. Convert line. Bacana, né? Então achei isso aqui muito interessante também, certo? Para a gente finalizar agora, vamos fazer uma atividade rápida, que é, eu quero fazer aqui uma placa de sinalização como siga em frente. Então eu quero fazer uma seta, né? Quero fazer uma seta onde o início dessa seta é aqui e o final dela vai ser mais ou menos aqui. Só que eu quero fazer com polyline. Olha só como vai ser muito interessante, muito fácil também, ó. Ativa a polyline, clico no ponto final dessa linha, no endpoint dessa linha, ó, cliquei. Só que eu quero trabalhar então com o width, que é o comprimento. Desculpa, a espessura. A espessura inicial vai ser 0. 0. A espessura final vai ser 2. Enter. Ó,
Olha que bacana, eu já tenho aqui, ó, como se fosse uma seta. Agora eu vou colocar o tamanho da cabeça dessa seta. Lembrando que a seta tem um corpo e uma cabeça, né? Então eu vou colocar aqui que o tamanho é 2. 2, Enter. Beleza. Só que agora eu tenho que diminuir essa espessura para que realmente pareça uma seta. Eu venho um Edit de novo. Vou colocar a espessura pela metade agora. Enter para início e Enter para fim. Ó, vou colocar aqui para baixo mais ou menos a 6 unidades. Acho que 6 unidades está bacana. 6, Enter. E Enter para finalizar. Pronto, tá aí a minha seta. Olha que interessante, né? Claro, vou fazer alguma outra coisa com a Polyline. Polyline, ponto inicial, widget, 0, Enter, 0, Enter. Acabou. Agora eu posso estar trabalhando com ela da forma que eu achar melhor. Galera, espero que vocês tenham gostado. O comando Polyline é um comando tranquilo, tem várias formas e opções para vocês trabalharem com ela. E é uma alternativa muito bacana para a Line. Lembrando que você pode utilizar a Polyline, explodir, virar tudo Line, ou trabalha com Line e depois converte para Polyline. Isso vai depender de como você quer trabalhar. Tá? É claro que com Line é mais maleável, se estiver fazendo, por exemplo, uma planta arquitetônica. Mas alguns projetos mecânicos é interessante, por exemplo, fazer com Polyline, para ficar mais fácil até na questão de manuseio. Arquitetônico normalmente não. Trabalha muito com Line. E se você quiser, depois você converte tudo em Polyline aplicando lá o nosso modificador Join, né? Tá bom? Um grande abraço e bons estudos!